Olá, lindeza! Tudo bem com você? Aqui é a Aline Andrade do canal Guia do Viver, começando 2022 com o pé direito, trazendo o nosso primeiro vídeo desse ano. E para esse primeiro vídeo eu escolhi um tema que vai ajudar você a começar o ano muito bem e também a conduzir o ano com um pouco mais de tranquilidade. Afinal, 2020, 2021 foi só sufoco, né? Então que 2022 seja um pouquinho melhor, por favor. E foi por isso que eu escolhi esse tema com muito carinho para você, tenho certeza que ele vai te ajudar. Que tema é esse? A gente vai falar sobre capacidade de adaptação. No mundo dos negócios, muito se fala a respeito, do poder de adaptação das empresas. O que significa esse poder de adaptação? Consiste em uma capacidade que as empresas têm de responder de uma forma mais rápida e também eficaz a diferentes cenários que se desconfiguram no mercado, né? Então, não importa o que acontece, como as coisas se conduzem, o comportamento do consumidor, não importa se vem crise, a empresa consegue se adaptar para enfrentar tudo isso e sobrevive ao mercado. E por que as empresas conseguem, fazer isso? Por causa do modo como elas estão estruturadas. Então as estruturas, as bases da empresa, a maneira como ela se organiza, também o modo como ela conduz os processos, as suas rotinas, enfim, tudo aquilo que compõe essa empresa, ele é desenvolvido, é criado, é planejado, pensado para que ela consiga sobreviver em diferentes cenários. Em resumo, a empresa ela não se prepara para um determinado problema, mas está preparada para os problemas que vêm. E você? Você se prepara para os problemas ou você está preparado para enfrentar os problemas que vêm? Parece a mesma coisa, mas não é. Quando a gente se prepara para um problema, a gente prevê, se fala, nossa, pode acontecer tal coisa em específico. Por exemplo, e se eu perco meu emprego? E se eu perder o meu emprego? O que eu posso fazer? A gente está se preparando para esse problema que vai acontecer. Só que pode acontecer de você não perder o emprego. Pode acontecer alguma outra coisa. E você não se preparou para essa outra coisa que poderia acontecer. Por exemplo, você ser transferido para um outro lugar, para um outro estado, para um outro país. E agora? Eu não tinha pensado nisso. Aí o que acontece? Você acaba ficando perdido, não sabe o que fazer, não sabe o que resolver, porque não tem a menor ideia, não estava pronto para aquilo. Ou seja, você se preparou para uma determinada situação, quando na verdade você deveria estar preparado para aquilo que a vida apresenta. É por isso que muitas vezes a gente não consegue lidar com tudo que acontece ao nosso redor, né? Porque a gente não tem o hábito de se preparar para aquilo que a vida entrega, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de controle, de estar no controle das coisas. Então eu vou me preparar para tal problema, porque tal problema pode acontecer, e se acontecer eu já me preparei para isso. Aí o que acontece? Aquilo que eu falei, se não acontece, acontece uma outra coisa totalmente diferente, você não sabe como agir porque você não se preparou para aquilo. Então o ideal é fazer como as empresas. Não é esperar um problema específico, mas preparar, organizar as suas bases, as suas estruturas para que você consiga vencer qualquer problema que apareça, tá? Então você se prepara para ter uma capacidade de adaptação para aquilo que a vida entregar para você. A gente não consegue se adaptar por causa dessa falsa sensação de controle, né? Então, se as coisas fogem daquilo que eu pensei, daquilo que eu planejei, daquilo que eu estava imaginando que aconteceria, eu travo, eu não sei como resolver, né? Pessoas muito sistemáticas geralmente têm dificuldade de adaptação muito grande, porque tudo precisa seguir aquele plano que ela traçou, né? Então, mas se dá uma escapadinha dali, ela já não sei mais o que fazer porque fugiu totalmente ao meu planejamento. Enquanto que outras pessoas, parece que tanto faz, qualquer coisa tá bom, né? Tudo tá bom para aquele ali, gente, o que acontece? É uma pessoa que tem uma melhor capacidade de adaptação. E por que a gente precisa, ou melhor, como que a gente pode, adquirir essa capacidade de adaptação? Bom, a gente não vai olhar para as questões materiais nesse caso, tá? Porque a gente precisa estar pronto para aquilo que a vida entregar. E pode ser N fatores, pode ser muita coisa. 2022 está começando. A gente,
problema de antes de 2020 a gente ainda não resolveu, né? Tá se arrastando e parece que tá vindo mais problema aí e a gente tá aí no meio desse fogo cruzado. Então tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe. Lógico, a gente não espera o que vai acontecer do ano, é sempre uma caixinha de surpresa. Então a gente tem que se preparar para enfrentar qualquer cenário que aconteça. E como vai fazer isso? Aqui, ó. Aqui, tá? A gente precisa preparar o nosso emocional, o nosso estado psicológico, nossas crenças, nossos valores, tudo aquilo que a gente acredita, nossos comportamentos, os nossos hábitos, para que a gente consiga ter uma capacidade de adaptação melhor. A inteligência emocional é fundamental para que você consiga se adaptar, para que você tenha uma elasticidade maior, para que você seja uma pessoa versátil, uma pessoa flexível, tá? Você precisa de inteligência emocional para saber como lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, diante das diferentes situações que a vida pode entregar para você. Né? Em vez de você se desesperar, de você perder a calma, de se estressar, de ficar com raiva de Deus, do mundo, do universo, seja lá de quem for, você respira, centra, analisa, olha, sai um pouquinho daquele cenário, olha de fora sobre um novo ângulo e consegue resolver, consegue se adaptar, consegue encontrar um novo caminho. Ao passo que se a gente não sabe, então, como lidar com tudo isso, fica difícil porque a gente trava. E quando a gente também se limita o próprio pensamento, é muito difícil de se adaptar. Porque então se não sai do jeito que eu quero, não presta. Então se não saiu da maneira como eu estava imaginando, não serve pra mim, eu não quero, não aceito. Mas não dá pra ser assim. A gente viu aí, 2020, 2021, nada aconteceu da maneira como a gente queria, nada aconteceu do jeito que a gente esperava. Todo mundo foi obrigado, praticamente todo mundo foi obrigado a se adaptar a uma situação nova. Teve gente que se saiu muito bem com isso, teve empresas que se saíram muito bem com isso, e teve gente que simplesmente não conseguiu. Desenvolveu diversos problemas, principalmente problemas psicológicos, porque não estava pronto para lidar com aquela situação. Muita gente entrou em situações financeiras difíceis, empresas quebraram, né, situações muito complicadas, porque não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. Calma aí, não tô falando que é culpa dessas pessoas, não tô jogando culpa pra ninguém. Eu tô falando que quando a gente tem essa capacidade de adaptação mais aflorada, os impactos desses problemas, desses cenários desafiadores que surgem são menores, porque você se dá a oportunidade de enxergar outras alternativas, entendeu? Você olha com outros olhares, né, sobre um outro campo de visão, sobre um outro ângulo para tudo aquilo que está acontecendo. É aquela velha história, em vez de você ver o copo meio vazio, você enxerga o copo meio cheio. Poxa vida, eu não tenho a metade de cima, mas ainda sobrou a metade de baixo. O que eu posso fazer com essa metade de baixo, tá? Capacidade de adaptação. Você precisa vencer crenças limitantes, vencer os seus pensamentos que limitam você, evitar a falsa sensação de controle, de que tudo está nas suas mãos e vai acontecer exatamente do jeito como você planejou. Sinto muito, não vai, tá? Ah, Aline, mas você fala tanto em planejamento, em me organizar e não sei o que, tá? E agora tá falando que não vai sair do jeito que eu planejei? O planejamento que a gente faz, né? Essa preparação que a gente faz para alguma coisa, ajuda a nortear as nossas decisões. Só que eu já falei várias vezes, no meio do caminho pode acontecer algum imprevisto. E no seu planejamento você precisa prever que algum imprevisto pode acontecer. E você vai lidar com esse imprevisto de que jeito? Com a sua capacidade de adaptação, coração. Com a sua capacidade de adaptação. Você precisa conseguir se adaptar. Então não é se preparar para um problema. É ter os seus pensamentos, suas bases, suas estruturas, suas informações, sua inteligência, tudo se preparando para se adaptar para aquilo que a vida entregar para você, tá? Evita então limitar suas crenças, evita limitar o seu pensamento, tá? Aproveite oportunidades, descortine, tire o véu dos seus olhos, tá? Não se feche assim, não, só naquilo. Veja possibilidades, Nesse 2022, comece o ano de uma forma diferente. Se abra para novas experiências, procure aprender mais, olhe para dentro de si, busque o autoconhecimento, entenda aquilo que deixa você com raiva,
raiva, aquilo que deixa você triste, aquilo que te estressa, aquilo que faz você congelar e falar, não sei como lidar com isso. Observe para tudo isso que pode ser um possível entrave, um bloqueio, uma limitação na sua vida. Olha para esses sentimentos, olha para essas situações, para esses pensamentos, essas crenças, esses valores e veja o que você pode fazer para que isso evolua, para que isso cresça e não seja um entrave na sua vida. Você precisa aprimorar a sua capacidade de adaptação. Empresas estão fazendo muito isso, repito, principalmente depois da bordoada de 2020. As empresas olharam completamente diferente para essa característica fundamental, a capacidade de adaptação. E você também precisa fazer isso, porque agora a gente já está numa sociedade completamente diferente, relações entre pessoas diferentes, relações de trabalho diferentes, é tudo diferente, tá? É tudo diferente. Como disse, um novo normal. E você precisa também, então, dar uma repaginada em você e começar 2022 se abrindo para novas experiências. Se uma coisa não der certo, corre para outro lado. Não deu certo? Corre para outro lado. Ah, caiu? Levanta, começa de novo, vambora, porque vencer é também recomeçar, tá bom? Não é só chegar ao final de um projeto, não. Voltar, começar de novo, tentar uma coisa nova, tentar mais uma vez, isso daí também é uma vitória, porque você está se reinventando, você está se adaptando, você está fazendo o possível para sobreviver em um cenário completamente novo, diferente, desafiador, tá? Espero que você tenha um 2022 maravilhoso, que todas essas dicas sejam muito úteis para que você então consiga desenvolver a sua capacidade de adaptação e possa receber de braços abertos tudo aquilo que a vida te entregar. Mesmo que sejam desafios, encare como oportunidade de aprendizado, encare como oportunidade de crescimento para você evoluir. E sempre existe então uma oportunidade escondidinha ali, nem que seja numa frestinha ali. Aprenda a olhar sobre um outro ângulo, um outro campo de visão, para você conseguir enxergar essas pequenas oportunidades que muitas vezes estão escondidas dentro de problemas que a vida apresenta pra gente. Ó, super beijo pra você, um ótimo 2022 e vai lá, vamos firme que tá só começando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!